Então, a quem eu ainda não vi, boa noite a todos e a todas. Eu participo hoje, então, porque a Jane me convidou e ela me deu um esquema aqui também do visual, eu fui preenchendo, é tudo organizado. O capítulo é o mais longo de todos, então eu dividi, eu tentei ir até a 135, 136 talvez. Então, fazendo um apanhado mais inicial, situando o início. Esse é o capítulo assim mais filosófico, tradicional. Não quer dizer que é o melhor ou mais importante, mas é um capítulo um pouco longo e que é para mostrar a transição da abordagem da ética do começo da filosofia moderna para uma certa transição que ocorre a partir de 1800, especialmente com o alemão Schopenhauer. Ele é um crítico à visão anterior do racionalismo e especialmente a visão de Immanuel Kant, o famoso Kant, difícil, complicado na aparência, mas na verdade simples se a gente entende o que ele está tentando enfatizar, o Kant. A linguagem é muito empolada, longos parágrafos, um pouco cansativo, excessivamente racional, porque é o tempo do chamado iluminismo, o iluminismo na filosofia, o iluminismo moderno. Eu coloquei o Kant para mostrar o porquê que o Schopenhauer está criticando a visão dele e, ao mesmo tempo, para a gente perceber a importância do Schopenhauer e depois autores posteriores que ele influenciou na retomada da velha e antiga ética num sentido mais profundo. A partir da transição da Idade Média para o período moderno, nós temos o Renascimento, mas no Renascimento os autores trabalharam mais com os filósofos neoplatônicos, com o hermetismo, com questões gregas mais antigas, com mitos, com Homero, uma série de temas interessantes e importantes, mas explicitamente o tema da ética não aparece muito. E aí, então, quando a gente entra no período chamado moderno, na Europa, estamos falando aqui da filosofia ocidental, Europa, a América vai ser descoberta nesse período, o Oriente, no momento, não estou abordando. O livro tem, como vocês viram, um capítulo lá da questão indiana, as virtudes e a tradição da ética budista e tudo mais. Mas como eu estou seguindo uma tentativa um pouco cronológica, dentro do possível no livro, então o período moderno, especialmente na Inglaterra, na França, na Itália, quando trata do tema da ética, está dentro do tema. Na verdade, a palavra ética desaparece. O que entra em cena é a moral. Então, nós vamos ter, se a gente olhar os autores ingleses, especialmente, o tema que aparece é moral, a lei, constituição, regras políticas, regras de comportamento, regras e costumes. Então, é uma moral muito vinculada à questão religiosa, porque é o período que há aquele confronto na Europa entre o catolicismo e o luteranismo. Está surgindo a religião luterana, está surgindo aqueles conflitos políticos, religiosos e conflitos graves que houve entre alguns países europeus. E aí então a moral se transformou num discurso moralista, muito mais do que moral. Porque nós teríamos uma moral que é as relações, os comportamentos, a maneira de conviver, uma moral normalmente básica, ela até tem o seu papel. Nós temos a ética, que é mais geral, nós teríamos uma moral, vamos chamar assim de M maiúsculo, uma moral minúscula e os moralismos e os costumes e tudo mais. Então é aqui nesse ambiente alemão, prussiano, que vai entrar o Kant e posteriormente o Schopenhauer vai fazer uma visão bem diferente. Bom, então essa é a introdução do porquê que aparece. Eu conheço, estudei Kant, mas não tenho nenhuma simpatia pela sua visão, pela sua filosofia, excessivamente racional, mas foi necessário aqui no livro e agora na apresentação eu colocar um pouco para a gente entender essa distinção, essa crítica que o Schopenhauer faz e a retomada que ele procura fazer de uma visão bem mais antiga, bem mais ética do que moral. Os livros do Schopenhauer muitas vezes aparece moral no título, mas é uma questão de tradução para o português.
Em alemão, você pode entender mais como ética no original dele. Bom, então vamos lá. O tema é da moral do dever kantiano, o dever racional, o dever da razão pura, o dever obrigatório, o dever que não tem opção, o dever que não é emotivo, o dever puramente racional, que o Kant vai enfatizar, e daí indo em direção à ética da compaixão, uma ética bem distinta e bem diferente. Eu estava muitos anos atrás em Porto Alegre, fui fazer um estudo de mestrado na PUC de Porto Alegre, apesar de ter me formado na Federal. E aí foi um professor de filosofia do mestrado, que vendo o meu interesse pela ética no sentido mais geral, inclusive pela ética budista, foi ele que me sugeriu de olhar o que o Schopenhauer enfatizava na ética. E ele tinha lido, inclusive, eu na época eu nem sabia disso, ele tinha lido 2 ou 3 textos budistas traduzidos para o europeu, alemão, latim. Então ele teve contato e também teve contato com outras versões indianas. Então foi aí que eu me dei conta que esse autor tinha algo muito semelhante à ética grega antiga e à ética indiana e também budista. Então eu vou fazer no livro uma relação. Quem influencia Kant é um francês, um matemático que escreveu um livro supostamente de filosofia chamado O Discurso do Método, Descartes, que é o pai do racionalismo, a ênfase na razão, penso, logo existo, e eu penso, logo desisto da sua filosofia, mas ele dizia penso, logo existo. Atrelava o existir à mente, a mente que decide se eu existo ou não existo, e por eu estar pensando, eu existo. Então esse é o racionalismo do Descartes. E ele vai falar então da moral numa pequena parte do livro Discurso do Método, e depois num outro texto que foi publicado, que era cartas que ele enviou para uma pessoa chamada Elizabeth. E aí então ele vai se referir à moral provisória. Provisória no sentido racional, uma moral que não estava ainda declaradamente bem elaborada. Então ele vai chamar de moral provisória ou moral transitória. Ela não tinha ainda alcançado, então, a estatura, segundo Descartes, de uma moral racional, bem estabelecida. Aqui não fecha parênteses, era uma continuação, eu botei ele. Então, a moral provisória ou transitória ainda não tinha sido firmemente argumentada, estabelecida, que é o que o Kant vai fazer. Tem uma lenda, o Kant é um sujeito solitário, foi educado rigidamente, que eu já vou comentar aqui na sequência, metódico. Tem uma lenda que ele fazia um passeio todos os dias depois do almoço. Passava na frente das casas das pessoas, numa vila, e que um certo dia perceberam que o Kant não passou no horário habitual da caminhada. Foram perguntar para ele o que tinha acontecido e ele contou que foi no correio buscar o livro do Descartes que ele tinha comprado e tinha chegado, coisa parecida. Então ele foi buscar o livro do Descartes e aí, sendo isso verdade ou não, essa visão da moral provisória foi um ponto de partida para o Descartes. Os preceitos morais só deveriam ser aceitos, segundo Descartes, com um exame racional. Só que ele diz isso, mas o exame que ele faz é meio ridículo. Por que ele vai dizer? Examinamos o que tem aí, o que temos pela frente, e devemos aceitar, veja só, o que é mais moderado. Qualquer coisa diferente, qualquer coisa nova, qualquer coisa lá não muito estabelecida, não aceite e deixe de lado. Então, aqui nós já temos em Descartes uma atitude conservadora e uma preservação da moral tradicional, formal, moderada, porque ele era francês, ele não estava na reforma, ele era dos que contrariavam e criticavam a reforma. Então, uma atitude moderada e se manter segundo as leis e costumes da sua terra e conservar a religião em que foi educado. Então veja só, o Descartes, escrevendo supostamente filosófico, falou de fazer um exame racional, mas um exame que não vai servir para muita coisa.
Examina e só aceite o que é moderado, conservador, tradicional, aquilo que conserva as leis e os bons costumes do seu lugar, França, e você também vai conservar a religião e a moral religiosa em que você foi educado. Catolicismo moralmente falando. Nesse esquema, nesse processo, é que o Kant então vai seguir. Para mim, o Kant é apenas um filósofo puramente racional, mas que de filósofo tem pouco. Ele é muito mais teólogo, que fez uma vestimenta filosófica para um moralismo religioso, teológico. Então, o Kant, ele está fazendo de conta que é um puro filósofo racional, mas o que ele está tentando é elaborar um discurso racional para uma fundamentação altamente teológica, e no sentido até meio negativo do termo. Então ele vai elaborar a moral do dever, dando consistência racional à moral pietista prussiana. Para quem não lembra ou não conhece bem a história, nós tínhamos Prússia, Rússia, Prússia e Alemanha. Depois a grande parte do que era a Prússia parte virou Alemanha, parte a Polônia. E a tradição prussiana, até nas guerras, na questão militar, era altamente uma exigência, uma disciplina. Fila reta, soldados marchando em linha reta perfeita. Então era uma coisa muito exigente. Na religião, no processo religioso europeu, o pietismo gerou, assim, era uma aparente mística, mas uma mística suposta, porque era muito mais uma pregação moral, religiosa moral, o dever moral, o respeito, o comportamento, chamados bons costumes, uma moral bem tradicional. Então era uma visão racional fundamentada na moral pietista. E a sua filosofia prática, segundo o Schopenhauer, essa frase do Schopenhauer falando do Kant, sua filosofia prática é um puro disfarce da moral teológica, algo que eu concordo 100%. O Kant disfarçou a moral pietista com um discurso supostamente filosófico. Um autor do século XX, relativamente conhecido na área tradicional da filosofia, escreveu um livro chamado Kant, Vida e Doutrina. Apresenta o Kant, faz uma pequena biografia, situa suas ideias, e nesse texto ele é um dos autores que chama a atenção que o Kant recebeu, então, uma forte influência desta moral pietista. Aqui eu escrevi errado, por favor. É pietista. Então, Ernest Cassirer, tratando do Kant, chama a atenção disso. E essa moral pietista kantiana, ela vai ser uma moral rígida, uma moral dura. E aí, então, o Kant vai trabalhar em dois textos, sobre dois ou três, mas eu vou falar dos dois mais importantes. O primeiro se chama Fundamentação da Metafísica dos Costumes. A palavra metafísica aqui está enganando. Não é aquela metafísica grega, oriental, do uno, do ser, metafísica cosmogônica, cosmológica, metafísica mística. É apenas uma maneira, é a mesma palavra, mas com sentido completamente diferente. É uma metafísica da razão. Dá para tirar até a palavra metafísica, e ele colocou para ficar mais bonitinho. Fundamentação dos costumes. Fundamentação da razão pura, da razão, fundamentação racional dos costumes. E nesse livro, então, ele diz que era necessário elaborar uma moral de costumes. E que é preciso que os moralistas elaborem uma moral a partir da ideia do Descartes, transformando o que era provisório em definitivo, usando os argumentos racionais, a lógica racional, para dar uma fundamentação aos costumes morais. E essa nova suposta metafísica, que não passava de argumentação teológica moralista, deveria ser depurada do que é emocional, afetivo, sensível, subjetivo. Expulsa tudo isso. Simplesmente razão. E a chamada razão pura, sem nenhuma influência do emocional,
da sensibilidade, do que é pessoal, do que é subjetivo, das afeições, da compaixão, da bondade, das virtudes. Era apenas uma questão da mente definindo e estabelecendo o que é adequado e o que não é nas relações humanas, nos chamados costumes. Somente a razão pura deveria sustentar a moral que apresenta o dever moral. O Kant vai fazer um malabarismo lá, vai dizer que existe uma boa vontade na nossa mente, dentro da mente surge uma boa vontade, e essa boa vontade, já que é boa, vai nos obrigar, sem opção, vai nos obrigar a praticarmos o dever moral racional sem muita alternativa. E essa chamada boa vontade, depois a gente vai ver que tem teologia por trás. É a determinação de Deus, é a determinação divina dentro da gente que nos obriga a respeitar o dever moral. Estou antecipando um pouquinho, não quero demorar demais, quero ir para o Schopenhauer. Isso era no livro, então, Metafísica dos Costumes, que está aqui uma edição portuguesa de Lisboa, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Um outro livro também nessa direção é A Crítica da Razão Prática. Ele tem um outro livro chamado Crítica da Razão Pura, um livro bem grosso, que aí é um pouco mais filosófico, bem mais complicado. Esse aqui é um pouco mais fino, que ele aplica aquele argumento que existe uma razão pura, não determinada pela sensibilidade, e essa razão pura é o que vai nos mostrar o que é o nosso dever. Então, neste livro, Crítica da Razão Prática, lembro muito bem que no meu mestrado a gente levou um semestre inteiro em cima desse livro, hein? Devemos querer cumprir o dever e não desejar a felicidade. O ser humano, o homem, mulher, não deve pensar, nem querer, nem desejar ser feliz aqui nesta terra. A terra não é lugar para desejar felicidade. Somente alguns, os puros, os que respeitaram a lei, o dever, os costumes, obedeceram às normas, às regras, fizeram o sinal da cruz, cumpriram os deveres morais, religiosos, talvez quando morrerem, se foram bonzinhos, se foram educadinhos, se foram morais, depois da morte, alguns talvez vai para o céu e vai ser feliz. A maioria, dane-se, ou vai sofrer. Exagerei um pouco, mas no fundo é isso mesmo. Devemos querer cumprir o dever e não ficar pensando em ser feliz. E nem usar essas máximas. O Schopenhauer vai escrever o livro das máximas, inclusive para contrariar o Kant. Essas frases bonitas, bíblicas, dos filósofos estoicos, da filosofia ética antiga, que você lê, acha bonita e tenta praticar, isso não tem valor nenhum no Kant. Devemos agir por puro dever moral. A lei moral, ela é racional e ela se apresenta como um imperativo. Quem já chegou perto da filosofia um dia ouviu essa frase, o imperativo categórico. Algo que é imperativo e é categórico, não deixa a segunda opção. Então, devemos agir respeitando a moral. A lei moral, ela é racional e a lei moral se apresenta para nós, em nossa mente pura, como um imperativo, algo que é obrigatório. E ele, Kant, vai usar as palavras que o imperativo exige, manda, ordena, é inflexível, que é uma obrigação e que temos que fazer isso. O bem e o mal são determinados pela lei moral. E aí vem os a priori, os a posteriori. A priori porque já é racional. Não é algo que eu aprendo nas relações humanas, nem com a mãe, nem com o pai, nem na família, nem com a avó, nem na escola, nem com a tia. Não são costumes que eu assimilo socialmente. Não são preceitos morais que eu aprendi ouvindo, que eu aprendi pensando assim que eu digo no dia a dia. Mas são coisas que são determinadas como dever moral. Mas se são determinadas por alguém. Ele não vai dizer isso, ele vai dizer que são determinadas pela lei moral. Mas essa lei moral, o Kant, lá no final desse livro, ele vai vincular a religião. Então, no fundo, quem determina o que é o dever moral são as religiões. E, no caso, a religião dele era o pietismo. Ele foi educado como é que se chama aqui no Brasil, tinha no passado, quando o menino era jogado lá no colégio e ficava lá o ano inteiro, no internato.
Toda a adolescência dele, a mãe do Kant botou o Kant no internato, desses duros, rígidos, como houve aqui no Brasil no começo do século XX. Aí nos interiores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, a gente vê uns internatos, a criançada ia para lá, só tinha 2 semanas em julho, saía em dezembro. Então esses internatos foi aonde o Kant viveu. E o diretor do internato, um senhor chamado Schultz, se bem que na Alemanha tem muitos Schultz, mas o Schultz, que era o diretor do internato, era o líder de um desses grupos pietistas. E a mãe dele, do Kant, jogou o Kant lá porque a mãe confiava neste formador de almas, formador de mentes, que eram os meninos. Na verdade, era um deformador. Uma linguagem mais brasileira e mais Paulo Freire da vida. Mas, na visão tradicional, então, os meninos seriam formados dentro da moral religiosa, inclusive. Então, o bem e o mal serão determinados pela lei moral mentalmente, racionalmente, pela mente pura. A razão pura, descontaminada das emoções e da sensibilidade, ela irá determinar o que é bom, o que é ruim, o que deve, o que não deve. Somente a razão. Mas aí, agora não tenho tempo, nem vale a pena, não é o caso. Mas aí nas argumentações do Kant é só racional, mas ele insere essa ideia da boa vontade. E se você ler com atenção 2 vezes, pelo menos, esse livro da Crítica da Razão Prática, você se dá conta que essa boa vontade não é exatamente puramente racional ou razão pura, mas essa boa vontade vai estar vinculada com a questão de um preceito mais religioso do que filosófico. Aí complica um pouco. Bom, então a crítica da razão prática vai enfatizar que existe essa lei moral, que é puramente racional, que vai determinar a nós o que devemos e não devemos fazer. A lei moral, portanto, determina o dever, não promete felicidade alguma. A felicidade não é alcançada neste mundo. Kant relaciona a lei moral, a razão prática e a religião. E quando ele fala de religião, claramente ele está falando da religião dele. Ele nem está falando do cristianismo antigo, tradicional, o cristianismo filosófico da patrística, ou o luteranismo original, mas ele está falando dessa corrente prussiana-alemã, chamada então pietismo, e isso ele está chamando de religião. Ele tem até um livro sobre a questão religiosa, que agora esqueci o título, mas eu tenho religião no título do livro do Kant. E é essa religião puramente racional que a gente deve seguir, e não essa religião cosmogônica, cosmológica, metafísica de verdade. Portanto, a inflexível moral pietista, e de novo botei pietista, e eu tinha corrigido no meu rascunho e aqui esqueci. A inflexível moral pietista saiu do estágio da moral provisória e tornou-se uma moral racional, conduzida pela razão pura. Isso supostamente. A moral de Kant, portanto, é centrada no dever moral. O imperativo categórico e a boa vontade, entre aspas, é Deus presente na nossa mente, o poder de Deus presente na nossa mente. E esse Deus bem teológico. Não é o uno, não é a realidade universal primordial, não é o espírito universal. É aquele Deus bem teológico, bem assim formal, quase que aí sentado em cima de uma nuvem. Então esse Deus bem formal, presente na mente. A moral do dever e a obediência à lei moral é a essência do que o Kant está enfatizando. Uma moral que segue e pratica o dever moral, portanto, com obediência. Eu botei aí no resumo que eu fiz, mas eu até queria ler, deixa eu ver se eu pego aqui. O livro está aberto, deixa eu ver se eu dou sorte e acho uma passagem que eu até coloquei aqui no livro. A lei moral ordena a mais pronta obediência. A lei moral é santa. Ela é santa, e está entre parênteses, inflexível. E ela exige a santidade dos costumes. Você imagina só, uma lei racional humana, ele chamou de santa. E disse que ela é inflexível. E ela exige a santidade, mas a santidade aqui não é a dos verdadeiros santos e dos grandes místicos, aquela santidade aparente, aquela coisa meramente moral. E aí na sequência, então, quando ele fala inflexível, ordena, obrigação, dever, o que vai então relacionando com o que eu chamei de pietismo. Então é só um exemplo assim do que eu queria realçar. Portanto, essa moral kantiana focada na razão e no dever
É a ela que o Schopenhauer se opôs e vai apresentar uma visão distinta, diferente. Ele vai criticar essa abordagem moral. Na Inglaterra, nós teríamos alguns autores, Locke, Hume e outros escritores na área da filosofia que não são tão assim rígidos quanto o Kant, vão falar mais da moral vinculada à lei, a moral vinculada à constituição dos países, a moral assim como uma coisa mais formalmente social, uma moral como regra, como normas. Isso a gente encontra mais na Inglaterra. Mas aqui no caso, no continente, então o Kant tem essa ênfase resumidamente. Ali no livro eu trato um pouquinho, mas mesmo no livro tratei pouco. Aí teria que quem tivesse um dia, não vale a pena, mas se alguém quiser. O Schopenhauer, então, viveu entre 1788 e 1860. Então, o alemão Arthur Schopenhauer viveu até 1860, então no começo do século XIX ele é um estudante, aí depois é que ele vai escrever as suas obras. Ele tem alguns textos. O mais conhecido é O Mundo como Vontade e Representação, onde ele trata um pouco de questões éticas, mas não é um capítulo inteiro separado. Dentro de passagens do livro ele foi colocando, porque ele reescreveu esse livro muitas vezes. Começou mais fino e ficou meio grosso. O mundo como vontade. Essa palavra vontade aqui não é a do Kant. O Schopenhauer diz que está se referindo àquilo que os livros indianos, chamado Upanishads, se referem ao Atma. O mundo como espiritual, o Atma dos Upanishads, da Vedanta, da filosofia indiana, e o mundo exterior como uma representação do mundo interno. O mundo interno espiritual e um mundo externo. Então, o mundo da vontade, como representação. Ele trata de tudo que é assunto ao mesmo tempo e tem um pouco a temática da ética. Num outro trabalho, que são 2 volumes, com muitos capítulos, um nome meio estranho, Parerga e Paralipomena. Essas 2 palavras têm um sentido assim de fragmentos, retalhos e compilações. Então, são muitos artigos que ele escreveu um artigo médio que ele escreveu um pouco mais, artigos de tamanhos medianos e alguns um pouco mais longos, que até dá alguns livrinhos em português, tem alguns deles que são publicados separadamente. Então, no Parerga e no Paralipomena, tem um texto que a editora Abril publicou naquela coleção Pensadores e traduziu com a palavra ética, acerca da ética. E aqui nesse texto, coleção Pensadores, o Schopenhauer vai se referir à Índia, à ética dos Vedas, à ética dos Upanishads, uma ética mais antiga, uma ética mais profunda. Ele fala claramente, ele cita textos indianos, inclusive, quando ele trata disso. Um outro texto que ele tem, Aforismos para a Sabedoria na Vida, aquilo que o Kant não aceitaria. Reflexões a partir de aforismos, sentenças pitagóricas, platônicas, qualquer outra. Então, a partir de certos trechos, a pessoa refletiria e procuraria levar para a sua vida pessoal. É um livro bonito, tem em português. Um outro fino, que é um apanhado mais geral, que também tem em português em 2 ou 3 edições, e em e-book na Amazon deve ter umas 5. As Dores do Mundo. As tormentas da existência, as dores do mundo, o sofrimento dos homens. Então, o homem vivendo no mundo, as dificuldades da existência. O Schopenhauer, para quem conhece pouco, nem conhece, ninguém tem obrigação de conhecer nada, ele foi um autor que no mundo do pensamento ocidental, da literatura e da própria filosofia, foi chamado de um pensador pessimista, negativo, muito pessimista, muito isso e muito aquilo. Mas na prática, ele não é pessimista, ele é realista. Ele descreve a situação humana, europeia, alemã. Na Alemanha daquele tempo não é a Alemanha de hoje. A Alemanha naquele tempo cheia de conflitos, o trabalho era quase um trabalho escravo, 12 horas por dia, não tinha salário mínimo, não tinha coisa nenhuma, não tinha atendimento social, os trabalhadores eram muito explorados. Então, Schopenhauer, olhando a realidade social alemã e europeia, ele vai chamar a atenção que o homem trabalha muito, sofre muito,
se esforça, tem muitas dificuldades e sofre na sua existência mundana. Aí depois ele escreveu 2 trabalhos que ele concorreu a concursos acadêmicos, era concurso para virar professor de alguma universidade. Então ele escreveu 2 trabalhos para concurso que virou 2 livros. Os 2 problemas fundamentais da ética e não da moral. O fundamento da ética ou da moral, depende da tradução, em português traduziram como fundamentação da moral. E o livro sobre a liberdade. O primeiro, a fundamentação da ética, ou fundamento da moral, tem em português. Sobre a liberdade, não lembro se tem, acho que não tinha pelo menos. E aí, então, nesse texto, ele vai chamar a atenção e vai dizer o seguinte: não tenho reparo em colocar-me em aberta oposição a Kant, que não reconhece a bondade ou outra virtude, ou que não reconhece bondade ou outra virtude, que as derivadas da reflexão abstrata, isto é, da razão pura, da noção do dever e do imperativo categórico, considerando o sentimento de compaixão como uma debilidade, uma preguiça. Ser bondoso, ser compassivo com o sofrimento humano, com os outros, isso, a pessoa então que se toca, que sente sensivelmente a dor do companheiro, do vizinho, do amigo, do desconhecido, e percebendo a dor do outro, fica sensível, e sendo sensível, atua melhor, tenta procurar ajudar. Ele disse que isso tudo não fundamenta nenhuma ação, que isso não é ética, isso não é fundamento para a ética, isso é apenas uma falta de razão pura. Agora o Schopenhauer aprofundando. Aí é ele então dizendo o contrário. Com cada pessoa que tenhamos contato no dia a dia, observemos no primeiro momento, não só isso, mas no primeiro momento, observemos somente seus sofrimentos, não seu estado racional puro, mas observemos seus sofrimentos, necessidades, seus medos e suas dores. Assim, veremos que teremos com ela, essa pessoa, um parentesco. Nós somos irmãos do sofrimento, nós somos irmãos da existência. Nós compartilhamos as dores, as dificuldades, os problemas no dia a dia. Então, nós, olhando o outro, nós compartilhamos e nós nos aproximamos dele por empatia, porque ele e os outros estão sofrendo. Não preciso nem exemplificar esse mundo maluco de hoje. Essas guerras lá na Europa, lá na Israel e os palestinos, essas tremendas enchentes que têm acontecido pelo mundo, não é só em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não sei se vocês têm acompanhado o que tem acontecido nos últimos 10, 15 dias. Só em Meca, lá na Arábia, houve 2 tremendas enchentes. No Kuwait, na Espanha, na Alemanha, na Turquia, na Grécia, Turquia do Norte, Turquia do Sul, no Iêmen, na Espanha, outros, estou falando só das imensas, aquelas tempestades de 200 ventos com 200 km por hora, e assim vai. Então, dificuldades totais, às vezes uma perda total, perde todos os bens, perde casa, perde tudo que tinha, só não perde a vida. Então, olhando tudo isso, nós vemos a nossa natureza humana frágil. E em lugar do desprezo à compaixão, nós vemos a sua importância. Nós colocamos a compaixão nesse ambiente. Aqui está mal escrito, que eu tentei simplificar um pouco. Teremos com ela um parentesco. Em lugar do desprezo, a compaixão. Aqui o português não me ajudou. Então nós não vamos desprezar o outro porque ele não é puramente racional e não está obedecendo o dever da razão pura. Mas nós, observando a vida humana, vendo os sofrimentos, nós então percebemos que temos essa relação de irmãos e aí vai ou pode surgir em nós uma atitude bondosa, uma atitude de compaixão. Portanto, não prejudiqueis pessoa alguma. Sede bom com todos, dentro do possível, mas com todos aqueles que você encontrar pela frente. O Schopenhauer incluía nesse todos os animais. Ele foi um dos fundadores da primeira associação de proteção aos animais na Alemanha. E ele se inspirou na primeira que tinha sido fundada na Inglaterra.
Agora não lembro se bem no final do século XVIII ou começo do XIX tinha sido fundada algo na Inglaterra e depois, no século XIX, foi fundada na Alemanha e ele fez parte. E ele tinha um cachorro cujo nome era Atman. Ele passeava com o Atman na rua. Ele puxava o Atman, enxergava o Atman. Veja que nome ele botou. Então o Atman era o grande amigo dele. Ele era solteiro, nunca casou, não se relacionava muito bem com os humanos do dia a dia, não que ele fosse, não praticasse a compaixão, mas o jeito dele era muito recolhido. Então, vivendo uma vida recolhida, convivia com os outros, mas ficou solteiro. Bom, feito isso, então vamos melhorar um pouco. As Dores do Mundo, aqui é umas capas de livro, tem muitas edições, só dei um exemplo aqui. As Dores do Mundo, Parerga e Paralipomena são vários volumes, ou 2 volumes grossos. Na edição inglesa são 2 bem grossos, aqui é uma edição francesa, então eu não sei quantos volumes colocar. E aqui uma edição portuguesa, não, essa aqui é até brasileira, tem brasileiras e portuguesas. O Mundo como Vontade e Representação, tomo 2. Então tem pelo menos 2, 3 volumes. Mas é só um exemplo para vocês saberem que isso existe em português. Aí então, avançando agora um pouquinho mais com as fundamentações do Schopenhauer, e eu estou aqui indo devagar, mas também olhando a hora. Então, o que ele nos disse? Resumidamente, ele diz muitas coisas. Tem coisas muito bonitas, algumas coisas muito reais, algumas coisas que a gente acha que talvez até ele exagerou um pouco, mas ele está chamando a atenção da realidade humana. E ele diz então que o homem vive em meio às tormentas da existência. Vai surgir na filosofia ocidental, um pouquinho depois dele, uma linha de filosofia que não sei porquê, muitas universidades de filosofia não seguem essa linha, não tem cursos nessa linha, não tem às vezes nem aula, não tem uma disciplina, da chamada filosofia existencial. Filosofia ocidental existencial. Era uma linha filosófica. Essa chamada linha filosófica vai surgir na Dinamarca com Kierkegaard. Kierkegaard, aquele que sofreu muito, que acabou um casamento e que tinha muita melancolia, e aí ele começa a escrever sobre a existência de um modo filosófico. Schopenhauer, um pouco antes, ele já fez isso. Ele não chamou de filosofia existencial, mas ele está falando das tormentas da existência. E o mundo que ele vivia e o mundo que nós vivemos, nós, qualquer lugar do planeta, o mundo é o inferno de Dante Alighieri. O inferno não é um lugar escondido ou pós-morte, mas ele dizia que o céu e o inferno são na Terra. O inferno fica aqui próximo da gente. Dores sem tréguas, tormentas existenciais, a cota real de sofrimento que cada um de nós recebe. Ele não falou na lei do karma, mas disse que a gente recebe uma cota individual de sofrimento. Todos nós recebemos uma certa cota, ou igual, ou mais ou menos, de dores, dificuldades e tormentas existenciais. Porém, Schopenhauer não fala só isso. Ele está usando a metodologia de Siddhartha Buda, igualzinha. Ele realça o problema, identifica a causa, diz que tem uma saída e mostra o caminho para a saída. Um pouco mais simples que o Siddhartha, mas uma lógica semelhante. Então, ele descreve as tormentas, mas ele dá um passo seguinte. Ele procura, então, identificar qual é a causa primeira, a causa principal dos problemas humanos, das dores, das dificuldades. E ele, filósofo, apresenta o egoísmo, o eu egoísta, o egoísmo como sendo a causa fundamental dos tormentos da existência. O Siddhartha não falou bem egoísmo, ele falou avidya, a ignorância do eu, mas esse eu ignorante se torna egoísta. Então é bem semelhante. A causa do sofrimento no budismo é o sofrimento que gera egoísmo. A avidya, a ignorância gera sofrimento e o sofrimento que está fundamentado no egoísmo. O Schopenhauer vai direto na palavra egoísmo. Então, o egoísmo é a causa básica, é a causa fundamental das dores, das perturbações, dos conflitos. E aí ele diz: a história de uma vida humana quase sempre
é a história de um sofrimento. A vida do homem é um combate perpétuo. Trabalho, tormento, desgosto, miséria. Claro que tem algumas exceções, e ele mesmo diz. Às vezes tem algumas exceções, não sofre tanto, não trabalha tanto, mas a imensa maioria da população, inclusive na Alemanha daquele tempo, trabalho, tormento, desgosto, miséria, dificuldade, pouco dinheiro. Se a gente puxar para a América do Sul, América Latina, terceiro mundo, isso é muito pior. Levantar 4, 5 da manhã, pegar o ônibus cheio, salário pequeno, voltar para casa cansado, mal alimentado, dorme mal, violência, falta lazer, falta férias, falta descanso, e aí vai. Tudo aquilo que vocês conhecem. Portanto, nós temos esse ambiente perturbado. Isso é a vida, não é a vida junto, mas separado. Isso é o viver de quase todos, a maioria. A grande maioria vive desse jeito. O mundo é o inferno e os homens dividem-se em dois tipos: almas atormentadas ou diabos atormentadores. Ou nós somos perturbados ou nós perturbamos. E não passa disso. E quem é perturbado também perturba. Então nós somos perturbados e ainda perturbamos e vice-versa, e assim vai indo. Brigando, discutindo, confundindo, seja na vida familiar, seja na vida do trabalho, seja na vida externa, social, seja na política, na maldita política. Isso está criando mais divisão, mais perturbação, mais problemas. Eu vim de Brasília, mas não por causa da política, essa terça-feira. Brasília, aquele só cresce, aquele mundão de carro importado que a gente vê pelas ruas, mas o Brasil continua igual. Então, ele descreveu tudo isso, ele fala dos tormentos existenciais, ele fala da causa que é o egoísmo, e aí que ele vai introduzir o papel da ética. A ética vai entrar como um processo meio de alquimia, o cadinho da transformação. Vai surgir a ética nesse processo. Quando nós olhamos as dores dos outros, quando nós percebemos os sofrimentos, percebemos que somos irmãos de sofrimento, percebemos o egoísmo. Ele fala também que não só as pessoas são egoístas, mas as nações são egoístas. As nações se organizam, é como se fosse um indivíduo totalmente egoísta. Então, cada nação cuidando de si, querendo mais para si, querendo invadir a outra, querendo poder, querendo comandar, querendo influenciar, querendo ser rica, explorando os servidores, nem sempre dando o salário mínimo adequado ou aposentadoria razoável. Na época lá nem tinha isso. Então vai surgir nesse ambiente a necessidade da prática de algo melhor, mais sutil, mais profundo, que ele vai dizer então que é a ética, e vai então surgir a atitude de compaixão. E é ela, segundo Schopenhauer, que será o solvente, que é uma linguagem alquimista. Você tem o cadinho lá, você fica mexendo aqueles produtos, aqueles líquidos, fazendo para dissolver o que está ali muito sólido, vai solver o egoísmo, para dissolver o ego, o egoísmo. É preciso que o egoísmo diminua para que a vida melhore, para que a vida das relações humanas melhore, e para que seja possível a paz e a serenidade e até mesmo a felicidade. Então, surge a ética, ou a atitude da compaixão. No inferno do mundo, o egoísmo move as pessoas. Ele identifica então o egoísmo como causa dos problemas, mas ao mesmo tempo, ele vai enfatizar também o papel da caridade, da piedade ou da compaixão como algo presente na natureza humana. Lá no interno de cada um de nós, lá no íntimo, na caverna silenciosa do coração, em algum lugar, existe uma energia chamada compaixão, existe um poder chamado bondade. E isso seria o fundamento para a ética. E é daí que eu tirei uma frase que eu vou usar depois do Schopenhauer, é a ideia do mistério. Existe um mistério, uma coisa profunda em nós, algo que está lá no íntimo de cada um, seja da alma, da mente, do coração,
nas profundezas existe algo que ele chama de compaixão. Essa compaixão pode vir à tona, ela pode aparecer, ela pode se manifestar, ou ela pode ficar escondidinha, abafada. E você viver uma vida do eu, uma vida do ego, uma vida do egoísmo, uma vida do conflito, uma vida da disputa. E essa compaixão apenas ficou potencial. Essa bondade, essa caridade. Mas aqui eu não tô, ele não está falando em termos de religião. Essa caridade apenas exterior, social. Caridade é apenas uma tradução que dão para amor e compaixão. Então, a verdadeira compaixão ela é profunda. Está lá no íntimo do ser e essa compaixão pode se manifestar em reta ação. E aí, então, ele está usando um termo da ética. O reto agir, um agir adequado, um agir movido pela atitude e pela energia positiva da compaixão. Portanto, Schopenhauer sai de qualquer pessimismo e vira um otimista. Ele acredita que isso é possível. É possível o mistério da ética se revelar. É possível surgir a atitude compassiva. Então, quem não leu direito ele ou comprou, vocês, quem tem menos de 55 anos não vai entender o que eu vou falar. Mas nos antigamente, a gente quando ia na farmácia tinha uns livretinhos, propaganda de remédios, e uns livretinhos que vinham com frases de pensadores do mundo inteiro. Tinha fotografia de um remédio e frasezinhas bonitas. Então a gente brincava na adolescência que tinha os filós de almanaque de farmácia, ou livreto de farmácia. Esses sofistas da nossa época, dos anos 50 e 60, decoravam 10, 15 frases do livretinho e vivia falando, citando aquela frase, porque lá tinha a frase e o autor. Não é isso que o Schopenhauer está dizendo. Ele está dizendo, então, que a gente pode ponderar, pode usar máximas bíblicas, filosóficas, pode usar sentenças de reflexão, para que aquela reflexão ajude o homem a perceber a realidade externa. Pensando, refletindo, observar a vida do dia a dia. A vida, ao contrário do que o Kant falou, a vida sensível, a vida empírica, a vida do homem no mundo, a vida subjetiva. Alguém citou aqui o almanaque biotônico Fontoura, era um dos que eu lembrava. Esse aí minha mãe sempre pegava e ainda me dava, esse tal de biotônico cheio de álcool. Tomei muito álcool na vida, hoje não tomo mais, mas quando menino tomava o tal do biotônico Fontoura, que não ajudava para nada. Era só amargo. Então, terminando aqui, esse apanhado, não há nada fixo na vida fugitiva, na vida que escapa da gente. Não é que a vida está fugindo, mas ela escapa. Vamos ficando velho, vamos perdendo a saúde, vai passando os anos. Então, ele chama de uma vida fugitiva. O presente é como uma nuvem sombria, que o vento impele sob a planície cheia de sol. Então o vento empurra aquela nuvem sombria e esconde o sol, como hoje também estava aqui. Então o que acontece? O sol sempre existe, o sol está iluminando, o sol está trazendo a sua luz e tudo mais, mas há uma nuvem sombria em cima da gente, igual aqueles desenhos da TV, que o indivíduo caminha e a nuvem vai junto com ele em cima. Porque aquela nuvem que está em cima dele são os estados mentais que criam as nuvens em cima da gente. Aqui são nuvens psicológicas, nuvens energéticas. Então essa nuvem sombria é o nosso presente, escondendo o sol, impedindo o sol. E a vida humana, cheia de nuvens, segundo ele, vai oscilar entre a dor e o tédio. Entre o cansaço, a depressão, ou está cansado do dia a dia, mesmo não tendo depressão, está no oposto lá do tédio. E aí, então, quando chega na página 135, ele já vai amarrando um pouco mais e vai tentar desenvolver, é que eu estou avançando aqui no livro que está aberto aqui na minha frente. Então, esse homem que vive em meio às tormentas, onde tem muita luta, disputas e egoísmo, então é necessário alcançar um outro estágio, uma outra etapa. E aí, então, ele procura desenvolver um pouco mais e chama a atenção de que tem 3 causas básicas ou fundamentais para o agir humano. Isso então que eu começo a preparar o assunto na página 133
e de fato vou me referir mais na página 135. Tem algo que no livro aqui eu até coloquei, mas depois fiquei meio na dúvida se valia o caso. Ele chama a atenção que é um erro a gente dizer que o sofrimento como é que eu vou dizer assim? Até vou pegar aqui, eu queria simplificar, já vi que eu vou me atrapalhar, então vou pegar um pouco mais curto. Ele diz assim: não conheço nada mais absurdo que a maior parte dos sistemas metafísicos filosóficos que explicam o mal como uma coisa negativa. Então, ele não está dizendo que o mal é uma coisa boa. Ele está dizendo que o que é ruim, a gente sente. É positivo no sentido que se positiva, se mostra, aparece. Então, se eu tenho uma dor, eu sinto. Se eu estou normal, se eu estou bem, não sinto. Então, o mal, ele se apresenta. O mal, ele é positivo no sentido que ele está presente perceptivamente. Mas isso aí, mal entendido, dá um problema. Então, o trabalho, o tormento, os conflitos, tal, a gente percebe. E aí, então, ao falar nisso, que ele vai reduzir as relações e os problemas e as ações humanas baseado em 3 causas centrais: o egoísmo, a maldade e a caridade ou compaixão. Depende da tradução. Em alemão, segundo o meu professor, que lia alemão direto, era compaixão, mas em português geralmente traduzem por caridade. Então, as causas fundamentais do agir, das ações humanas, são o egoísmo normal, que vai se ampliando. O egoísmo, o indivíduo que quer o seu bem, cada vez mais o seu bem, o bem próprio, cada vez mais. Começa no indivíduo, depois ele quer o bem para ele, o bem para o filho, o bem para a mãe, o bem para o irmão, o bem para o marido, o bem para a família, mas é para ele ficar bem com os outros. Então é o bem que ele deseja. O egoísmo, bem no sentido literal da palavra. Quando esse egoísmo cresce muito, se amplia, aí começa um problema maior. Então, nas relações com os outros, nas dificuldades, em alguns conflitos, em alguns choques, em disputas, em circunstâncias sociais, no trabalho, no dia a dia, esse egoísmo pode se transformar em maldade. Um egoísmo mais rígido, um egoísmo mais duro. E essa maldade que vai desejar o mal a outrem, para alcançar o que quer, para alcançar o bem que almeja para si, chega ao ponto de desejar o mal alheio. Pensa mal, fala mal, age mal, pratica coisas equivocadas, faz ações errôneas, destrói a natureza, perturba, polui para ter lucro e assim vai. Então, para ter mais, produz problemas. Para expandir o espaço do seu eu, chega à maldade que deseja o mal ao outro, e essa maldade pode se transformar em crueldade. Uma maldade mais dura, uma maldade mais fria. Portanto, a compaixão é fundamental, ela é necessária para diminuir esse veneno, o veneno do egoísmo, o veneno que gera maldade, o veneno que gera crueldade. Então, nós temos duas. Uma primeira que se transforma numa segunda causa e uma terceira causa, que é a compaixão. A compaixão faz o oposto, a verdadeira. Ela é meia rara, não é todo dia que a gente tem compaixão no nosso dia a dia do existir aí. De quando em quando nós temos momentos de compaixão e poderíamos ter mais. Então, o que é a compaixão? Ela quer o bem aos outros e chega à generosidade, à bondade, atitudes em direção aos outros. Generosidade que nas paramitas, nas virtudes budistas, é a primeira. Nas 6 virtudes cardeais ou centrais do budismo Mahayana, a primeira é dana, generosidade, como está aí no livro que você deve ter visto. Então, a generosidade é um termo do Schopenhauer. Então, a compaixão, querendo o bem aos outros, chega a essa atitude de ser verdadeiramente bondoso. Portanto, torna-se um indivíduo generoso. Portanto, as 3 causas básicas e fundamentais
elas podem ser reduzidas apenas a duas. Então, isso já está lá na página 135. Eu disse assim: há nas motivações, nos impulsos, três causas, mas na realidade são duas, pois a primeira é o egoísmo e a segunda é a caridade e a compaixão. Portanto, nós ficamos numa polaridade. Na polaridade, um pêndulo que se move entre o egoísmo e a compaixão. Só pensar em si versus querer o bem para os outros. São duas possibilidades que estão presentes na nossa natureza humana. Nesse ponto, Schopenhauer retoma Platão. Aqui eu dei um pulo, eu tentei ser muito curto no que estava dizendo, talvez para quem não conhece Platão complicou um pouco. Platão fala que a gente não ensina virtudes, as virtudes não são morais, não tem regrinha de ensinar para os outros, mas a gente pratica. Bom, então é possível praticarmos a bondade, a generosidade no relacionamento ambiental com a natureza, com os animais, com os humanos, com os anjos, com o cosmos. Portanto, uma atitude bondosa. E essa atitude bondosa não é só na palavra, é na energia, na vibração, é na energia amorosa, profunda, sensível, no campo vibratório da nossa alma, no campo mental, no poder da nossa mente, no poder da nossa alma. Então, tudo isso que está em volta de nós. E aí nós teríamos tem livros que tratam disso hoje em dia, numa ecologia espiritual. Quando você diminui o egoísmo e dá mais espaço para a compaixão, você também é ecólogo, você está praticando, você está limpando o ambiente onde você vive, você está irradiando energia da luz, energia do bem, sem maldade, sem más intenções, sem ser cruel, sem ser ganancioso, pensando nos outros. Então, aonde estivéssemos, aonde estamos, aonde vivermos, poderemos criar um campo mais do bem, da luz, da bondade. E isso tudo, então, seria também um agir ético. Nós nos tornamos um agente da ética. Lembre que o livro tem a frase que está aí na capa: o homem é a morada do fogo Logos. O homem é a morada de uma energia poderosa, de uma luz interna, sutil, a luz universal que vem do Logos, que vem da divindade, que vem de qualquer outra palavra equivalente. Esse poder, essa energia está potencialmente dentro da gente. E aí então vai surgir o mistério da ética. Não é por acaso que eu vou me basear no Heráclito. Eu vou trabalhar com aquela ideia do a luz do Logos mora no coração do homem. Na consciência, na alma, no interior, no campo interno existe um poder universal, que é luz, que é bem, que é bondade, que é compassivo, que não é um eu, que não é egóico, que não é egoísta, mas é uma energia primordial, que é a luz divina, que é universal. Então, quando eu começo a liberar isso, eu vou agir eticamente. Então, ou nós agimos por egoísmo e maldade, ou agimos por bondade ou compaixão. Então, na verdade, o pêndulo se reduz apenas a dois polos: egoísmo e maldade versus generosidade barra compaixão. Portanto, é uma polaridade. São duas possibilidades presentes na natureza humana, aquilo que o Jung vai chamar de luz e trevas. A face luminosa da lua e uma face escura, que está escondendo algo que a gente não gosta nem de pensar que tem dentro da gente. Então, nós potencialmente temos os dois polos. O inteligente, o adequado, o recomendável, a reta educação, é despertar o potencial bondoso, positivo, sábio, inteligente, e deixar quieto, tirar, diminuir, retirar as energias negativas. Portanto, resumindo, Schopenhauer, vai dizer que o egoísmo é a causa fundamental dos tormentos da existência e a compaixão é o grande mistério da ética. Um poderoso mistério. Aí, em dois momentos diferentes, ele diz, e o grifei aqui está mais realçado: a ética é um mistério. O que é um mistério? O que essa frasezinha curta está dizendo? É uma coisa misteriosa, mas ela pode se manifestar. A compaixão pode se manifestar. Nas profundezas do nosso ser existe
o logos, a luz e a ética. Essa coisa misteriosa, essa compaixão, essa energia da luz e do bem, ela pode aparecer e nos conduzir à retação. É um mistério, mas é um mistério que existe. E é um mistério que pode aparecer ou se desvelar, aparecer. E num outro momento ele diz: a compaixão é o mistério da ética. Aquilo que alguém está comentando aqui, que é aquilo que o budismo também chamaria de bodhicitta. Bodhi, coração, chitta, mente. Uma energia amorosa, uma energia profunda, uma energia sutil, que por falta de nome o budismo identifica com a região do coração, e essa energia do coração ilumina o viver, ilumina a mente, ilumina a existência e leva para o mundo exterior. Bodhicitta. É o mistério da ética. E essa compaixão que é a base de bodhicitta ou bodhicitta, essa atitude da reta motivação gera a compaixão. Eu não sei se o Schopenhauer, quando ele lê o budismo, não é o livro que eu leio. Eu tenho aqui atrás de mim no computador, atrás de mim e aqui do lado eu tenho 1000 livros de filosofia budista e aqui no computador mais uns 1000. Não é o que ele tinha 2 ou 3. Possivelmente do budismo Theravada. Eu suponho que ele lê um livrinho que tem em português chamado Dhammapada. É um bom apanhado de um budismo básico. E é possível que ele tenha lido mais um, que são textos que foram traduzidos para o latim e depois para o alemão. As primeiras vezes que chegou um texto budista. E ele também tinha lido os Upanishads, mas aí não é bem da ética. Mas ele mais ou menos intuiu. Ou a alma dele já era uma alma com passado indiano mais antigo, leu pouca coisa e intuiu outras. Então ele leu, compreendeu algumas coisas no pouco que leu, mas lá dentro ele já tinha uma carga mental, uma informação mais antiga, de algumas décadas mais antigas, e aí então ele vai se dar conta que isto que ele vai chamar de compaixão, com C maiúsculo, é uma energia, é um poder, é uma força, é algo muito real, é universal, está no homem, não é do homem, está no homem e pode gerar a manifestação da atitude ética. Portanto, é um grande mistério. Isso aqui é uma divulgação quando o livro foi lançado pela primeira vez, uma atividade que eu fiz, mas eu quero as frases. Uma que está aqui embaixo nessa nuvem e as que estão aqui na esquerda. A polaridade oposta ao egoísmo, seja de um indivíduo ou do Estado, é a compaixão. Esquecer de si e se preocupar com a dor do outro. Após identificar o egoísmo como a origem de todos os males da existência, ele, o autor, diz que a compaixão é o antídoto para o egoísmo. Aqui tem um pouco de homeopatia. A homeopatia surgiu na Alemanha com Hahnemann. Então, daqui a pouco, o Schopenhauer já estava simpático com a homeopatia. Mas o Hahnemann, ao desenvolver a homeopatia, ele também tinha interesse, conhecimento e simpatia pela alquimia, a arte da transformação dos metais pesados em leves, dos metais não nobres em ouro e prata, mas isso tudo é simbólico. A alquimia é um processo muito mais psicológico, interno, que qualquer coisa externa. Então, essa transmutação do ego, do egoísmo, em algo positivo e compassivo. Mas a gente, para fazer isso, precisa do antídoto. O eu é muito real no dia a dia, real entre aspas, mas ele está ali presente, atrapalhando a nossa existência. O egoísmo é muito forte, é o grande mal. Então é necessário que a gente pegue lá uma tacinha lá, coloque bastante antídoto, coloque algo mais e tome um pouco desse antídoto para eliminar o mal e o egoísmo. A compaixão não depende de raciocínio. Isso é Schopenhauer se referindo ao Kant. Não é razão pura, até porque os meios acadêmicos, eu fui professor de filosofia em faculdades de filosofia, algumas inclusive. A gente sabe que o meio acadêmico é totalmente cheio, com exceções, de brigas e disputas e rivalidades e egos e vaidades e orgulhos e tudo mais. É muito ego dentro da universidade. Pouca compaixão e muito egoísmo. Então ele vai dizer, a compaixão não vem se o indivíduo é muito racionalista, se é pós-doutor em Kant. Não, não é isso que traz compaixão para alguém. Não é isso que gera ética. Eu me lembro que
quando eu estava começando a ser professor de faculdade de filosofia, uma vez, não vou dizer que cidade foi, nem que universidade foi, mas uma universidade bem famosa e que nessas avaliações aí do MEC ganha boas notas, o que é muito relativo, digo-se de passagem. Aí eu cheguei lá, eu trabalhava com filosofia antiga, história da filosofia antiga, e cheguei lá na sala dos professores e encontrei, perdido em cima da mesa, o programa da disciplina de ética daquele semestre, anos atrás. Todo o programa era baseado no Kant. Introdução ao Kant, filosofia dos costumes, filosofia da razão pura, a ética e a razão pura. Só tinha Kant e nada mais. Então, coitado do aluno que não tinha nenhuma noção de uma disciplina tão antiga, tão importante, grega, indiana, a ética dos princípios, a ética das virtudes, a ética pitagórica, a ética platônica, socrática, neoplatônica, cristã, a ética mística, a ética do Logos, a ética do Heráclito. Nada disso aparecia. Zero. Não tinha uma linha sobre nada disso. Só o Kant. Então não é por acaso que o Schopenhauer também percebeu isso. Schopenhauer fez, segundo ele, o erro de querer ser professor de filosofia na Universidade de Berlim. E quando perceberam que ele lia coisas indianas, começou o problema para ele. Eu fui professor de filosofia oriental aqui no Brasil e sei muito bem o preconceito que existia e existe ainda hoje. Hoje diminuiu um pouco aqui no Brasil, mas havia muito preconceito, como se não existisse filosofia fora do Aristóteles, fora da Idade Média, fora do racionalismo aristotélico europeu. Nada mais. Aí então, o Kant enfatizou essa razão, esse raciocínio, mas o Schopenhauer vai dizer que a compaixão e a ética não é fruto do raciocínio. Ela é algo presente, potencialmente, na espécie humana. Um mistério que se mostra em alguns momentos. E quanto mais se mostra, mais presente ela fica, e quanto mais espaço eu for dando, quanto mais mergulho nesse processo mais interno, mais o mistério da ética se revela, mais a energia da luz e do bem pode fluir por nós, pelos nossos atos, pensamentos, ações e tudo mais. Então era mais ou menos isso. E aí então a frase que ele compila tudo, está aqui nessa nuvenzinha. E vejo que a imagem dele, como velhinho, sempre esse cabelo, é uma imagem até meio satírica, um cabelo muito voaçante, coitado do Schopenhauer ali. E ali está o que ele disse. A compaixão é esse fato admirável, misterioso, pelo qual vemos desaparecer a linha de demarcação que, aos olhos da razão, separa totalmente um ser de outro ser. Este processo é digno de espanto e até misterioso. É, na verdade, o grande mistério da ética. E essa ideia do grande mistério da ética sempre estava dentro de mim. Então eu juntei a ideia do Schopenhauer com a definição do Heráclito. O Logos, a luz do Logos, vive e habita no coração do homem. O homem é a morada da luz do Logos. Isso é o mistério que precisa aparecer e se desvelar. Há um mistério que é a energia universal, o espírito universal, a luz do Logos, a luz da consciência, vibrando em nós. E quando nós ouvimos a grande consciência, podemos ser éticos, seguir a reta ação impulsionado pela consciência com C maiúsculo ou por essa energia misteriosa que ele chama da compaixão e que de algum modo pode se manifestar. Era isso.